Olá, eu sou a Tatiana Tereza e esse é o Tempo de História. O Tempo de História é um áudio que trata de forma simples de acontecimentos históricos. E hoje, na verdade, a gente vai continuar a conversar sobre a independência das 13 colônias, porque esse é a Independência das 13 Colônias, parte 2. Espero que você tenha ouvido a Independência das 13 Colônias, parte 1, onde a gente tratou um pouquinho do cenário das 13 colônias antes da independência, falando um pouco dos contrastes que existiam naquela região. Agora a gente vai continuar a tratar do processo de independência que levou as 13 colônias a se tornarem os Estados Unidos da América. Agora, voltando para a situação da independência. Para a gente entender como é que estoura a guerra de independência nas 13 colônias, é importante também a gente entender que essas colônias, essas 13 colônias, mesmo com a diferença de norte, centro e sul, figurava, de um modo geral, nas 13 colônias, uma característica importante que era uma certa autonomia administrativa. Autonomia no sentido de liberdade de decisão, liberdade administrativa. A Inglaterra, desde o início da sua colonização, ela dava uma certa autonomia para as 13 colônias. Abrindo parênteses aqui, um pouco diferente do que acontecia aqui no Brasil. Lembrando que o Brasil era uma colônia de exploração de Portugal. E com isso, Portugal tinha um controle muito intenso sobre o Brasil. Tanto que estabeleceu o Pacto Colonial, que a gente também pode chamar de exclusivo comercial. Então, o Brasil tinha uma exclusividade de comércio com Portugal, só podia comprar e vender produtos de Portugal. Já as 13 colônias que pertenciam à Inglaterra, não, elas tinham uma certa autonomia. E com isso, essa certa autonomia fez com que não houvesse uma exclusividade comercial. Tanto que as 13 colônias faziam o chamado comércio triangular. Pensando exatamente no desenho de um triângulo, onde você tem 3 vértices. Cada um desses vértices representa um local que complementam esse comércio triangular. Então, na parte de cima do vértice, a gente tem as 13 colônias que faziam comércio com o Caribe, então a gente desce para o outro vértice do triângulo, e o outro vértice do triângulo seria a África. Então, é esse comércio entre 13 colônias, Caribe, que eram chamadas de Antilhas, e a África formavam um comércio triangular. E ali circulavam produtos como, por exemplo, o açúcar. Então, as 13 colônias podiam comprar o açúcar das Antilhas, do Caribe. Esse açúcar seria beneficiado e transformado em rum, que, por sua vez, seria comercializado na África, podendo ser trocado por escravos. Lembrando que, na parte sul das 13 colônias, era utilizada a mão de obra escrava africana. Abrindo parênteses aqui, a gente viu um pouquinho desse comércio triangular naquele filme chamado Piratas do Caribe, que teve várias continuações. Os Piratas do Caribe atuavam justamente nessa região do Caribe, nas antigas Antilhas. Tanto que a bebida principal dos piratas é o rum, não por coincidência. Não é à toa que é o rum, porque o rum era a bebida que era comercializada naquela região, então era a bebida disponível. A partir do momento que os piratas saqueavam os navios que circulavam ali pelo Caribe, eles acabavam consumindo as mercadorias que eles roubavam. Agora, voltando para a questão das 13 colônias. Bem, as 13 colônias, então, desde muito cedo tiveram essa autonomia administrativa. Até porque a gente deve lembrar que a colonização inglesa começou no século XVI nos Estados Unidos. Então, por volta de 1583. E no século XVII, no século seguinte ao início da colonização, a Inglaterra atravessou uma série de movimentos, como, por exemplo, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa. Então, a Inglaterra estava passando por problemas internos e, com isso, ela, digamos, entre aspas, se preocupava menos com as suas colônias. Então, isso deu uma certa liberdade para os colonos. E isso muda a partir do momento que a Inglaterra se envolve na Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra travou contra a França, aonde disputava, entre outras coisas, domínios territoriais, e a Guerra dos Sete Anos durou de 1756 a 1763.
Uma guerra tão longa significa que há muitos gastos militares. E a Inglaterra, mesmo vencendo a Guerra dos 7 Anos, ela acabou com uma grave crise financeira. Como que a Inglaterra então solucionou o esvaziamento dos seus cofres motivado pela Guerra dos 7 Anos? O que a Inglaterra poderia fazer para recuperar as suas finanças? Ela então estabelece impostos para as 13 colônias. Agora imagine, se os colonos estavam acostumados com uma certa liberdade, estavam acostumados com uma certa autonomia, eles iriam aceitar uma série de impostos recaindo sobre eles? Bem, realmente eles não aceitaram. E quais seriam esses impostos? Impostos como, por exemplo, a Lei do Açúcar, de 1764. Essa lei passaria a taxar, a incidir um imposto sobre o açúcar. E se o açúcar ficasse mais caro, isso iria atrapalhar a produção de rum e, consequentemente, iria atrapalhar o comércio triangular. Outro imposto feito pela Inglaterra foi a Lei do Selo, ou seja, todos os documentos, todas as cartas, todos os panfletos, todos os periódicos, ou melhor, todos os impressos que circulassem nas 13 colônias teriam que receber o selo real britânico. E, obviamente, para ter esse selo real britânico, eles teriam que pagar por esse selo. Então, a lei do selo criou uma taxação sobre a circulação de impressos nas 13 colônias. Obviamente, os colonos também não ficaram satisfeitos com esse selo. E a partir do momento que eles organizam um grande boicote em relação aos produtos ingleses, a Inglaterra revoga esse imposto, ela cancela a lei do selo no ano seguinte. A lei do selo é de 1765 e ela foi cancelada em 1766. Uma outra lei que os ingleses fizeram para recuperar os seus cofres foi a lei do chá. A lei do chá estabelecia o monopólio do comércio do chá na América, nas 13 colônias, a Companhia das Índias Orientais, ou seja, só a Companhia das Índias Orientais iria vender o chá nas 13 colônias. Obviamente, os colonos ficaram insatisfeitos com essa lei, com esse monopólio do comércio do chá. O que os colonos fizeram então contra a lei do chá? Uma festa. Bem, não foi exatamente uma festa, mas foi um protesto, que recebeu o nome de Festa do Chá de Boston. Então, o que foi essa festa? Os colonos se fantasiaram de indígenas, foram até o Porto de Boston, que era um dos portos mais movimentados, onde estavam atracados os navios da Companhia das Índias, subiram nesses navios e lançaram o carregamento do chá da Companhia das Índias no mar. Obviamente, a Inglaterra não fica satisfeita com esse protesto dos colonos e ela, como forma de punição, estabelece as leis intoleráveis. Bem, dentre as leis intoleráveis, foi estabelecido o fechamento do Porto de Boston, que era um dos principais portos das 13 colônias, até que os colonos pagassem o prejuízo da Companhia das Índias Orientais. Do estabelecimento de todos esses impostos e da insatisfação dos colonos, os colonos então acabam organizando 2 congressos. Congressos são reuniões. O primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que foi em 1774, que em linhas gerais eles decidiram pelo boicote aos produtos ingleses. O que seria esse boicote? Entre outras coisas, não comprar mais produtos ingleses. Se a intenção da Inglaterra era ter cada vez mais recursos econômicos, se ela passa a não vender mais para os colonos, ela teria prejuízo. Então, seria uma forma de pressionar a Inglaterra a acabar com os impostos. E o segundo Congresso Continental da Filadélfia, que aconteceu em 1775. E nesse segundo congresso, os colonos então decidem pela separação em relação à Inglaterra, decidem pela independência. Independência essa que foi estabelecida a partir de 4 de julho de 1776, quando a Declaração de Independência dos Estados Unidos ela foi assinada. A declaração ela é assinada em meio à Guerra de Independência. A Guerra de Independência começa em 1775 e ela vai até 1783. Bem, a gente não vai tratar de toda a Guerra de Independência, lembrando que uma guerra é feita de várias batalhas. Mas cabe aqui ressaltar, por exemplo, a Batalha de Saratoga, na colônia de Nova York. Nessa batalha é interessante que inimigos da Inglaterra, no caso a Espanha e a França, lembrando que a França havia sido derrotada na Guerra dos 7 Anos,
auxiliaram os Estados Unidos a derrotarem a Inglaterra. Então, os colonos norte-americanos contaram com o apoio de inimigos da Inglaterra. Tanto que, abrindo um parênteses aqui, um dos principais símbolos dos Estados Unidos, que é um ponto turístico que atrai milhares de turistas aos Estados Unidos, que fica inclusive em Nova York, é a Estátua da Liberdade. Liberdade, um dos ideais iluministas. E a Estátua da Liberdade ela foi presente da França aos Estados Unidos. França, inimiga da Inglaterra, que havia auxiliado as 3 colônias inglesas a se tornarem livres do domínio inglês. Bem, eu vou ficando por aqui. Esse foi o Tempo de História. Mas continue a ouvir o áudio Independência dos Estados Unidos 3, que a gente vai continuar a tratar a respeito desse processo de independência nas 13 colônias. Inscreva-se no canal do YouTube Tempo de História e siga a página do Facebook Tempo de História e a conta do Instagram. Até a próxima!